was falling, falling faintly through the universe, and faintly falling on all the living and the dead. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é O Quarto ao Lado, o mais novo filme de Pedro Almodóvar. Mas antes da gente entrar nessa discussão que promete ser uma puxação de saco do Almodóvar, tanto da minha parte quanto a de Robledo Milani, eu preciso solicitar para você 5 estrelas no seu agregador favorito. Você está aí ouvindo a gente no Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, qualquer podcast que você tiver, qualquer agregador, dá 5 estrelinhas pro papo. É rápido, fácil, grátis e nos ajuda demais. E se você estiver no YouTube, confere para ver se você está seguindo o Papo de Cinema, se você já acionou o sininho para receber as notificações, até porque temos novidade no Papo de Cinema, temos agora o Dá o Papo, que é uma playlist nova de drops do Papo de Cinema, que vai ser alimentada regularmente com novos conteúdos. Não é mesmo, Robledo Milani, outro admirador de Pedrito, nosso querido Pedrito Almodóvar? Cada vez mais diverso, né? Papo de Cinema é site, Papo de Cinema é redes sociais, Papo de Cinema é YouTube, é Spotify, nós estamos por todos os lados aí, então tem que ficar atento e nos acompanhar, porque o Papo de Cinema está por todos os lados. Antes de a gente entrar especificamente no filme novo do Almodóvar, a gente precisa aqui fazer declarações de amor, né? É, Já adianto para você que está nos vendo e nos ouvindo, Pedro Almodóvar é um dos meus cineastas favoritos. Se pensar somente nos vivos, ele seguramente está ali no top 3, top 2. Gosto muito do cinema dele, né? Desde esse cineasta que começou a carreira, curiosamente, depois de um período muito nefasto na Espanha, né? Que foram os anos do franquismo, da ditadura do Franco. E um cinema, né? O Almodóvar fazia parte do que a gente chama de movida madrilenha, que era um movimento contracultural espanhol que escrachava a necessidade de lutar contra esse sistema opressor. Aliás, os primeiros filmes do Almodóvar, né, Robledo, eles deixam muito claro isso. São filmes muito cáusticos, né? Muito ácidos, né? Com imagens que ficam ali transitando entre o bom e o mau gosto positivamente, que são engraçadas, que são provocativas. Esse Almodóvar é um Almodóvar muito diferente do que a gente vai encontrar hoje nesse mais recente filme dele, que é O Quarto ao Lado, né? É curioso, assim, porque o Almodóvar tem uma carreira, né? Começou lá no final dos anos 70, início dos anos 80, ou seja, é uma carreira super extensa, tem, sim, muitos títulos, e aqui no podcast Papo de Cinema, que a gente já está há algum tempo, né? A gente já está na edição 160 e lá vai pedrada, né? Ou seja, quase chegou. Depois de um ponto é bom nem contar, Robledo, porque daí a gente entrega a idade. Mas mesmo assim é um programa relativamente jovem, a gente quer dizer. A Jovem. gente tem que se sentir jovem. O podcast Papo de Cinema nasceu aí na pandemia, né? A gente isolados e tal. E a gente nunca tinha tido uma oportunidade de falar de um longa do Almodóvar. A gente já tinha feito uma edição sobre o cinema do Almodóvar, sobre o curta Estranha Forma de Vida, e agora sobre o Quarto ao Lado. Ou seja, curiosamente, os dois trabalhos dele em inglês. A gente nunca não teve essa oportunidade de falar do filme espanhol, do cinema espanhol dele, né? Que é muito forte. Mas eu acho interessante a gente trazer isso, porque tu falou lá do começo, né? E a gente pode aqui mergulhar um pouco nas transformações que o cinema almodovariano foi passando ao decorrer dos anos e das décadas. Mas é curioso que nesse que é o primeiro longa dele, o Quarto ao Lado, que é o primeiro longa dele falado em espanhol, o primeiro longa, ele já tinha feito dois curtas antes, né? Inglês. Em inglês, dois curtas em inglês, esse é o primeiro longa em inglês. É interessante como é um filme que a identidade almodovariana está super preservada, né? Do Sim. início ao fim. O filme pode ser falado em inglês, mas é totalmente almodovariano, né? E a gente em nenhum momento se equivoca, é daqueles assim que tu reconhece de imediato, esse é um filme do Almodóvar. Tu pode estar vendo ali cenários de Nova York, mas podia ser de Madrid, podia ser de qualquer interior espanhol e tal. Então, assim, é muito as cores, os dramas, os sentimentos, está tudo muito ali impregnado nessa tela, né? O que eu acho interessante quando a gente pensa nessa ideia de carreira, né, Robledo, é que o Almodóvar é um cineasta, assim, de cartilha se a gente quiser estudar
uma autoria que vai se transformando de acordo com a idade e de acordo com as preocupações em transformação do seu realizador. Porque a gente pega os primeiros filmes do Almodóvar, eles claramente eram uma manifestação dessa coisa desbragada, né, desse exagero, desse furor da juventude, né? Era o Almodóvar, nascido em La Mancha, né, criado em La Mancha, na verdade, a terra de Dom Quixote, lá onde venta bastante. Quem assistiu a Volver, né, é o ambiente do filme, é um ambiente quase autobiográfico ali, mas é um cinema que vai se transformando, né? Aos poucos ele vai deixando essa coisa cáustica, agressiva, mas não vai perdendo isso em filmes como Maus Hábitos, por exemplo, pelo qual eu sou apaixonado, né? O Convento das Freiras Humilhadas, né? Com personagens incríveis, com grande parte das atrizes que a gente identificaria a partir dali como atrizes almodovarianas, e ao longo do tempo a gente vai vendo essa transformação, né? Daqui a pouco o Almodóvar vai chegar num período que muitos teóricos chamam de um período de maturidade, com Tudo Sobre Minha Mãe, com Fale Com Ela, que são filmes que preservam toda essa carga de crítica social, né? De um olhar muito generoso para os marginalizados, para as maiorias minorizadas, mas a partir de uma outra abordagem. E o Quarto ao Lado, Robledo, para mim é muito interessante de pensar que ele é um filme que complementa muito o início de uma discussão interna que me parece agora ser externada a partir dos filmes do Almodóvar sobre a morte, né? Porque o Dor e Glória, que é um filme autobiográfico, em grande parte autobiográfico, é um filme que já começa a discutir essas questões relativas à morte. Então, assim, não é o Almodóvar fazendo um filme anacrônico, é o Almodóvar fazendo um filme de acordo com as preocupações dele como um cineasta. Quantos anos está o Almodóvar, Roberto? 70 e lá vai vral? 70 e alguma coisa. Mas eu acho interessante isso que tu está dizendo, porque eu acho que o Almodóvar, ele começa a falar sobre... É interessante. Realmente, faz todo sentido a gente botar o Quarto ao Lado junto com o Dor e Glória. Eu acho que são filmes meio que irmãos e que dialogam muito. Só que a morte, de uma certa forma, a finitude da vida e a sua história, né, tá muito presente no cinema dele já há um bom tempo, Sim. sabe? Se a gente parar para pensar que Carne Trêmula é um filme que, né, o Tudo Sobre Minha Mãe começa a partir de uma morte, né? Tu fala o nome tudo sobre minha mãe, eu já começo a querer chorar, porque esse é o meu filme favorito do Almodóvar, e eu acho esse filme, assim, perfeito do começo ao fim, cara. E todos os acontecimentos desse filme começam a partir de uma morte, né? Sim, Então sim. é uma despedida, né? O Carne Trêmula também tem essa despedida. Eu acho que o Má Educação, que ele já faz alguns anos depois, é um filme que ele já começa a olhar para si, para sua história, né? Para o seu passado, e daí dialoga também junto com o Dor e Glória. Volver é um filme todo nascido em cima da morte de um personagem ausente, que volta, mesmo já tendo partido, retorna. Então, assim, como lidar com essa morte, e a gente vai comentar depois, principalmente no segundo bloco, a gente vai se focar mais no Quarto ao Lado. Eu acho que tem momentos do Quarto ao Lado que eu pensei, gente, será que é o Volver de novo? Eu me senti uma conexão forte entre os dois. Abraços partidos, né? Quem parte, quem vai, quem deixa e os que ficam, como é que reagem. Claro que a gente tem ali os amantes passageiros, que eu acho que é o momento de vou relaxar, vou divertir. Mas logo depois tem o Julieta, que é um filme muito denso. Sim. É um filme. Julieta, aliás, eu acho que é um filme que precisa ser revisto. É um filme que muitos acabam esquecendo, né? É um filme subestimado. Mas é um filme que eu me lembro que quando eu assisti pela primeira vez me causou um grande impacto, e é um filme já muito maduro dentro dessa linha que a Sim. gente vai entrar no Dor e Glória e no Mães Paralelas, né? E também no Quarto ao Lado. Eu acho que tem essa questão, também é uma divisão muito simplista, né? E eu acho que é válido mencionar, mas nunca será suficiente para abordar todo o cinema dele, que é o Almodóvar. Se fala muito que é um cinema feminino, né? Um cinema mais feminino, e volta e meia ele resolve fazer um cinema mais masculino, né? Como, sei lá, o Pele que Habito, ou Estranha Forma de Vida e tal. E de certa forma, o Quarto ao Lado traz isso também, né? Existe um personagem lá do John Turturro, do Alessandro Nivola, aquele policial católico, Carola, e o outro lá totalmente revoltado contra o fim do mundo e tal. Eu acho que são personagens que estabelecem alguns comentários sobre o estado atual do mundo e que resgatam um pouco desse olhar ativista, né?
Porque o Mães Paralelas, que eu mencionei antes, foi muito acusado disso, né? Ah, o Almodóvar resolvendo fazer política. Gente, como assim resolvendo fazer política? E sempre foi um cinema super posicionado, né? Super politizado, né? E o Quarto ao Lado, por mais íntimo que seja esse filme, né? Basicamente é um filme de duas mulheres conversando, e daí duas mulheres conversando numa casa isolada. Marcelo vai poder dar uma aula bergmaniana aqui para vocês, né, sobre isso. Mas, de certa forma, tu vê quantos diálogos ele estabelece, né? E não só com o cinema, né? Nesse filme, Quarto ao Lado, ele fala da obra de Carrington, né? Ele fala não só do Bergman, ele extrapola os limites da compreensão mais óbvia, né? E ele vai se esmiuçando em percepções, em sentimentos. E para mim, esse é o mais bonito que pode ter ao tu se deparar com qualquer obra de arte, tu se sentir contaminado por ela e parte dela, né? E tu falou da questão política, antes da gente entrar especificamente no filme novo, eu achei muito curioso que quando o Mães Paralelas foi lançado, algumas pessoas, até alguns colegas nossos, diziam assim, nossa, finalmente o Almodóvar resolveu ser político, exatamente o que tu falou antes. E eu disse assim, gente, mas que passa? Estão todos drogados? O que passa? Porque, na verdade, o cinema do Almodóvar sempre foi um cinema em que os corpos, a maneira como esses corpos se manifestavam, sempre foi política. Sempre foi política. O Almodóvar, em várias entrevistas, já fez uma espécie de meia-culpa, dizendo que durante muitos anos ele achou que a melhor maneira de lidar com os estilhaços da ditadura franquista era não citar a ditadura, era não falar da ditadura. E aí, ele amadurecendo, por isso que eu ressalto sempre essa questão da mudança pela maturidade, ele amadurecendo, ele disse: chegou um momento da minha carreira que eu achei que eu tinha que dizer, dar nome aos bois, que eu tinha que dizer coisas, que eu tinha que colocar na boca dos meus personagens indignações que eram minhas indignações. Até porque, se a gente for pensar um pouco de que maneira a Espanha lida com a sua ditadura, é mais ou menos parecida com a maneira como o Brasil lida com a sua ditadura, né? Ou seja, com grande parte da sociedade querendo, usando esse discurso meio tacanho de, vamos deixar lá para trás porque é passado e tudo mais, como se a gente não precisasse entender profundamente o passado para certas coisas não serem perpetuadas. Mas assim, a gente estava até falando antes de começar essa gravação, né? Carne Trêmula começa com o nascimento durante numa Madrid esvaziada pela ditadura e termina com o nascimento numa Madrid em festa com o pai dizendo: meu filho, você está vindo para um país agora muito melhor. Em Tudo Sobre Minha Mãe tem um momento em que a personagem da Cecília Roth vai falar com a personagem da Penélope Cruz, que está no hospital, e ela diz que aquele é um dia de festa porque um ditador argentino tinha acabado de ser preso. Ou seja, um pouquinho de atenção, a gente vai perceber que o cinema do Almodóvar há muito tempo é um cinema pronunciadamente político. E aí, pensando nisso, Robledo, isso acabou até não entrando no texto, aliás, convidando o pessoal a ir lá no Papo de Cinema, que já tem crítica do Quarto ao Lado, é o fato de que, se a gente for pensar, é um filme que fala sobre a eutanásia, né? É o direito que cada um tem à própria vida e à própria morte. E isso é uma ideia muito libertária, especialmente para o Almodóvar, um espanhol, né, que veio de um regime, né, que quando chega a Madrid, chega assim no finzinho da ditadura franquista, em que direitos individuais não são facultados aos seus cidadãos, falar sobre o direito inalienável que todo mundo tem sobre a própria vida e a própria morte é, sim, um gesto político. Total, total. Ainda mais quando ele agrega, daí eu retomo ao que eu citei antes, dois personagens políticos, masculinos, que estabelecem um forte contraponto em relação a esse posicionamento político, sabe? Nós temos um personagem Sim. masculino que é interpretado pelo John Turturro, que faz um ex-namorado dessas duas mulheres, e elas dizem, o nosso amante compartilhado, elas falam no momento. Porque, não que elas formaram um trisal, vamos deixar claro isso, mas foi namorado de uma, terminaram e começou a namorar outra, e depois elas ficaram amigas. Esse cara é um escritor. Isso é uma coisa interessante, porque se fala muito do cinema. Vamos falar dos grandes autores, né? Dos grandes realizadores ainda vivos. Eu e o Marcelo, a gente estava comentando assim que há pouco tempo teve um filme do Woody Allen, né? Inclusive teve uma edição do podcast sobre o filme, né? O Golpe de Sorte em Paris. E o Woody Allen seria um grande realizador ainda vivo, ainda nativa. Não se sabe se até agora ou se ainda teremos mais, mas digamos, ainda lançando filmes, como lançou esse ano.
E o Woody Allen, por mais que esteja meio que na preguiça, a gente pode dizer, meio andando em ponto morto, faz qualquer coisa, né? Eu só quero entregar mais um. O Woody Allen sempre falou, desde o início da sua carreira, ele falou de uma classe intelectual muito alta, muito elite, né? Sim. Quase um estereótipo em certos aspectos, né? Desse trabalho. Eram discussões muito intelectualizadas, e tu via esses filmes com um misto de admiração, de embevecimento, mas também querendo fazer parte daquilo, como assim, Sim. eu ter amigos como esses, eu quero ter esse tipo de discussões e nível de debates e tal. E o Almodóvar, eu tô falando isso porque quem acompanha a carreira do Almodóvar sabe que ele parte, daí tu fala lá da movida madrilenha, que é aquele pé sujo mais podrão que tem, aquela coisa mais escracho de cabelos coloridos, roupas rasgadas, vamos virar a noite bebendo todas e terminada, atirado numa sarjeta, todo vomitado. Ele parte desse tipo de cinema para chegar num nível hoje de intelectualidade talvez até superior ao do Woody Allen, de alguns personagens. Ou seja, tu percebe um percurso crescente de maturidade e, ao mesmo tempo, de perda de esperança. Então, eu acho que esse personagem do John Turturro fala muito disso. Que ele é um escritor, assim, todas essas mulheres são jornalistas, são escritores, e assim como ele. Só que ele é um cara que diz assim, cara, uma hora ele diz no filme, né? Se todos os poetas do mundo se unissem para escrever o melhor poema do mundo, nem assim uma árvore deixaria de ser morta. Ou seja, o mundo está acabando e não há mais nada a ser feito. O que resta, ele briga, ele cita num outro diálogo que ele ficou estupefacto quando o filho mencionou que a esposa estava grávida. Ou seja, ele recebeu uma notícia que ele ia ganhar um terceiro neto e ele ficou chocado. Tipo assim, como assim tu vai trazer mais uma criança para esse mundo que está morrendo? Ele não ficou feliz por ser. Ele ficou chocado, assim, tu é um imbecil, irresponsável. Então, assim, tu vê esse nível de desesperança desse personagem. Ao passo que já para o final a gente tem esse outro personagem, o Alessandro Nivola, né, fazendo um policial que é, ou seja, ele não é um intelectual, ele não é uma força à parte que observa e analisa, ele é membro do sistema, ele é a presença do Estado e é um policial totalmente contaminado por uma visão religiosa, num Estado que supostamente deveria ser laico. E é por isso que ele se opõe tanto a isso que tu mencionaste, que é a grande questão que o Almodóvar traz nesse filme, que é, não, a vida não é tua, a vida é de Deus. Tu não tem direito de acabar com ela. Né? O personagem entra... Ou seja, é mais um debate que é uma cena, não é um filme inteiro, é uma cena específica, mas é um filme tão precioso nos detalhes que cada momento como esse possui um valor quase inestimável. Gera um debate inteiro a partir de um encontro desse, tão singelo. É um cinema maduro, é um cinema que exige muito do seu espectador. E é bacana ver que ainda hoje existem cineastas com coragem de propor esse tipo de convite. Segue, Almodóvar, porque a gente precisa de você. Assim como a gente precisa de você que está nos vendo e nos ouvindo, mas fique com uma mensagem aí muito bacana da gente. Daqui a pouquinho estamos de volta para continuar falando sobre Pedro Almodóvar e O Quarto ao Lado. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Olha só, vocês já viram pelo primeiro bloco que a gente está empolgado.
Nós vimos o filme em circunstâncias diferentes. Eu assisti ao filme aqui na cabine de imprensa durante o Festival do Rio. O filme foi exibido aqui no Festival do Rio, as primeiras exibições foram aqui no festival, fizeram uma sessão para a imprensa e eu fiquei muito impactado com o filme. O Robledo viu numa sessão de imprensa em Porto Alegre, mas já não no festival, né? Até porque o filme chega agora no dia 24 aos cinemas, né? Então, você que está nos vendo e nos ouvindo e que ainda não viu, porque esse podcast você pode ouvir daqui a 15 anos, esperamos que ainda seja relevante daqui a 15 anos, mas você vai ter a oportunidade, se você está vendo esse podcast logo, de ver o filme já a partir do dia 24, né? Não, e assim, uma oportunidade muito rara, porque o filme, no mês passado, ganhou o Leão de Ouro de melhor filme no Festival de Veneza, agora em setembro, sabe? Ou seja, nem um mês depois já está chegando aos cinemas brasileiros. É o segundo filme da Mostra Competitiva de Veneza, né? O Coringa, Folia 2, que inclusive tem um podcast sobre o filme também aqui no Papo de Cinema, também estava na Mostra Competitiva. Só que assim, eu acho que foi interessante ver esses dois filmes chegando tão logo após o término do festival, já chegando aos cinemas brasileiros, porque eles podem criar, eles tiveram ao menos durante a passagem por Veneza, que é, bom reforçar, um dos mais importantes festivais de cinema do mundo, reações bem adversas, né? O Coringa Folia 2 chegou com uma expectativa muito grande, até porque o primeiro Coringa tinha ganho o Leão de Ouro de melhor filme em 2019, e esse filme chega com uma expectativa lá em cima e pô, murchou total. Não ganhou nada, saiu de mãos abanando, ou parece que ganhou um prêmio especial do júri, sei lá, para trilha sonora, alguma coisa, mas é um filme que não ganhou os principais prêmios e quando chegou no cinema está sendo apedrejado com fracasso de bilheteria, todo mundo reclamando, etc e tal. Pessoal Já o errado. Almodóvar, Pessoal errado. Volte lá no Papo de Cinema, nosso podcast, para ver eu defendendo o filme. O pessoal tá errado. mas pode ouvir o nosso podcast também, ouvindo eu explicando por que é uma porcaria esse filme. Mas enfim, já... Mas o Quarto ao Lado é interessante porque muito da expectativa gerada em relação ao filme era por ser falado em inglês. As pessoas não estavam mais falando sobre o encontro dessas duas grandes atrizes. Poxa, duas vencedoras do Oscar e duas atrizes unanimidade, né? Ninguém fala mal da Tilda Swinton, ninguém fala mal da Julianne Moore, são atrizes assim acima. Quem falar tá drogadito, como disse na primeira parte. Exato, Olha. exatamente, sabe? E ninguém fala, mas pouca gente falava do livro, né? Da Sigrid Nunes, né? Que aliás está sendo lançado no Brasil agora, o livro. Um dos primeiros longas do Almodóvar, baseado no roteiro de uma outra pessoa. A grande maioria do cinema dele é original, são ideias dele, propostas dele. Eu acho que, se eu não me engano, só A Voz Humana, que foi um curta-metragem, que é baseado num clássico, e agora, né, ele fazendo o primeiro longa, né, que é baseado num livro. Ou seja, muito pouco se discutiu sobre o tema, sobre a proposta do filme, mais sobre a forma. É porque é o filme inglês, é o filme inglês. E ganhou, né? Levou o prêmio principal do júri, o Leão de Ouro. Aliás, é curioso, não sei se tu sabia disso, trivia, Papo de Cinema. A Espanha tem 2 Leões de Ouro no Festival de Veneza e nenhum por filmes falados em espanhol. Sabia disso, Marcelo? Não sabia qual é o outro, Robledo. O outro Leão de Ouro, que a Espanha ganhou, o segundo, né, o Quarto ao Lado, que é falado em inglês, e o outro é A Bela da Tarde, né, que é falado em francês. Né? Agora, a gente falou, mas talvez tenha algumas pessoas que estão nos ouvindo e não assistiram ainda ao filme, né? A gente está falando, no Quarto ao Lado, do encontro entre duas mulheres que foram muito amigas no passado, a Ingrid e a Marta. A Ingrid se tornou uma escritora que, curiosamente, começa o filme fazendo uma sessão de autógrafos, e alguém diz que o livro dela é sobre a dificuldade que ela tem de lidar com a morte. E aí alguém diz assim, olha, mas tu conhece a Marta? Tu lembra da Marta? A Marta não tá nada bem, a Marta tá com câncer muito avançado e tá no hospital. E aí a Ingrid disse assim, vou lá visitar ela. E a partir disso se desenrola uma amizade, né? Quer dizer, essa amizade volta à tona. A Ingrid e a Marta voltam a conversar e voltam a Ingrid vai visitar a Marta no hospital. Mas é curioso, deixa eu só fazer um parênteses. Claro. A percepção que eu tive é que, de fato, elas nunca foram tão amigas mesmo. Sim, sim. Elas eram uma coisa meio conhecida com certo grau de intimidade. Exatamente. Teve esse caso das duas terem namorado a mesma pessoa em ocasiões diferentes, delas terem profissões afins, uma hora elas mencionam terem trabalhado no mesmo lugar. Ou seja, elas eram vidas que se tangenciaram em vários momentos, sim, mas nunca numa interseção tão forte quanto nesse final, que é o, sim, momento que a gente propõe. Ou seja, elas de fato se aproximam pela morte. Sim.
E aí, o que que acontece? O cinema do Almodóvar, eu recentemente tive o prazer de mergulhar nesse cinema para poder dar um curso, e é impressionante a quantidade de referências que o Almodóvar faz ao cinema do Alfred Hitchcock em todos os seus filmes. Quando a gente pensa assim, Almodóvar e Alfred Hitchcock não tem nada a ver. Gente, tem tudo a ver, tem vários filmes. O próprio Má Educação, que é um filme que eu nem tinha gostado tanto a primeira vez, quando eu revi. Ele hoje é um dos meus favoritos, inclusive porque ele é muito Hitchcockiano. O Mulheres à Muito. Beira de Ataque de Nervos tem uma cena em que o Almodóvar imita a Janela Indiscreta na Caras. Enfim, são muitas referências ao Alfred Hitchcock ao longo da carreira do Almodóvar. Só que esse filme é um filme absolutamente bergmaniano. O Almodóvar faz claramente muitas referências ao cinema do Bergman, porque quando essas duas mulheres, né, quando a Marta chega e diz assim para Ingrid, olha só, eu decidi não lutar mais contra a doença, a gente vai para uma. Gostaria de falar contigo, te pedir uma coisa. Vamos para uma casa isolada e em algum momento da nossa estadia eu vou vou cometer eutanásia, vou cometer um suicídio, mas eu só quero que tu esteja no quarto ao lado. E aí, essa relação que o Robledo falou lá no começo é completamente persona. Se você já assistiu a Persona do Bergman, fala sobre duas mulheres, claro que a circunstância dinâmica é completamente diferente, mas que se isolam numa casa e que dialogam sobre coisas, né? Uma fala e outra ouve, no caso do Persona. Aliás, se você não viu Persona, vai lá correndo para ver. Mas tem aqui não só Persona, tem Gritos e Sussurros, que é um filme todo construído na ideia de uma mulher que está morrendo, né? Tem Sonata de Outono, a personagem da Tilda Swinton fala que ela tem muita dificuldade de lidar com a filha, exatamente como no Sonata de Outono. O personagem do John Turturro tem uma coisa meio Luz de Inverno também, essa coisa do tipo, o mundo vai acabar, não adianta nada, é desesperança e tudo mais. E me parece uma ode muito consciente do Almodóvar ao cinema do Bergman. Quando a gente pensa, né, no senso comum, Almodóvar e Bergman, a gente pensa assim, nossa, um cinema todo para frente, todo para fora e o Bergman todo para dentro. É, eu acho que é bom a gente rever, inclusive, porque o cinema do Almodóvar, embora tenha muitos elementos para fora, tem muitos elementos para dentro. Então, assim, não é que o Almodóvar tá dando uma guinada ao fazer um filme bergmaniano. Ele só tá mudando as referências. Aliás, o Almodóvar, em todas as entrevistas, em livros, ele fala que ele não faz referência, Robledo. Ele diz, eu roubo. Quando tem essas cenas, eu roubo. É um roubo. Ele diz, sim, eu roubo para usar a mesma circunstância de um filme para os meus personagens. Mas ele diz, não é uma apropriação carinhosa, é roubo mesmo. E é curioso porque a gente citou lá no primeiro bloco, a gente falou do Woody Allen, e o Woody Allen assumidamente é um grande admirador do Bergman, né? Ele construiu Sim. grande parte do cinema dele em cima de obras bergmanianas. Talvez Interiores seja a mais mergulhada nessa obra, mas tem várias outras, né? Setembro, a outra, tem vários outros filmes dele aí que poderiam se encaixar dentro desses paralelos. Mas talvez nenhum seja tão efetivo quanto o que o Almodóvar consegue fazer com o Quarto ao Lado. Por mais que Sim. o Diário tenha se aproximado tantas vezes, o Almodóvar, numa só, já dá o tiro muito certeiro. Porque é basicamente isso. Se tu vai e focar numa visão completamente superficial do filme, por isso que eu falei do quão ousado é esse convite à reflexão que o Almodóvar faz, porque a gente está num momento em que as salas de cinema estão cada vez mais vazias, as pessoas estão cada vez mais imediatistas, as pessoas querem emoções rápidas, as pessoas querem que nos primeiros 5 minutos tudo já fique explicado, as pessoas estão cada vez mais procurando vídeos na internet com finais explicados, detalhados, porque não entendem as coisas e querem saber tudo esmiuçado e não querem nenhuma possibilidade de dúvida ou de criar a sua própria concepção e ter um contraponto e dialogar e somar com o entendimento do outro. O Almodóvar, com esse filme, o que ele faz? Basicamente, ele coloca essas duas mulheres falando sobre a vida e basicamente sobre a morte durante 2 horas. É isso. Muito pouca coisa acontece além disso. Sabe? Tem algum momento e daí isso. Ela nem fica no quarto ao lado, né? Quando elas vão para essa casa. Eu acho isso maravilhoso, que ela disse, eu não vou. A primeira coisa que ela diz é, ela não vou ficar no quarto ao lado, eu vou ficar lá embaixo. Aí eu dizendo assim, gente, mas o nome do filme não é o quarto ao lado? Não, porque é engraçado, porque elas estão numa casa que é uma casa dos sonhos. Quem não queria ter uma casa de nem veraneio, uma casa própria daquela ali, que é uma casa assim. Jesus, eu nunca mais sairia, já tenho preguiça de sair da minha casa, imagina aquela casa lá, né?
elas vão para uma casa maravilhosa que tem um andar incrível, mas tem um andar de baixo também. E a protagonista, né, a personagem da Tilda Swinton até diz para a Julianne Moore: tem esse quartinho aqui ao lado dela, olha, é muito pequeno, deixa eu ver o lá de baixo. É muito melhor, eu vou ficar aqui embaixo. Pode ser? Ela ainda pergunta, né? Pode ser esse aqui de baixo? Daí a Tilda responde: eu tô escutando tu gritar, então tá bom. Porque o que importa não é o lado, é o sentimento de pertencimento. Ela quer ter a sensação de que há alguém ali perto, que ela não está sozinha. Que no momento em que ela vai se despedir, alguém está do lado dela. Então, assim, o ao lado é muito figurado, né? É aquela coisa assim, ela tá caminhando em direção à grande despedida e tem alguém segurando a mão dela. É isso que importa. E tem um momento, e ela diz assim: tá, olha, tu não vai saber, eu não vou te contar, eu não sei quando vai acontecer, eu tô aqui me preparando, quando eu me sentir pronta, eu simplesmente vou. Mas tu vai ver que o dia que tu acordar e a porta do quarto estiver fechada, é porque eu fui. Ó o Então já Hitchcock aí, ó. Ó o suspense. Que suspense fudido cada vez que a Julianne Moore acorda. E num desses dias ela acorda e a porta do quarto está fechada. Cara, E aí o senti Almodóvar uma diz assim, pena. o Almodóvar diz assim pra gente: pois é, gente, vocês acham que vocês sabem tudo o que tá acontecendo, né? Marcelo, e é muito no meio do filme quando isso acontece. Caralho. Não, é muito supetão, tu diz, caralho, já. Já? E agora? O que vai acontecer, cara? Nossa, eu levei o susto. A dor que a personagem da Julianne Moore. E agora, vamos deixar bem claro. Eu não sei o que essas duas mulheres não são capazes de fazer, porque elas podem tudo, gente. Elas são É impressionantes. muito difícil dizer qual das duas está melhor. Porque a Tilda Swinton, aliás, ela aparece em 3 versões nesse filme. Sem dar muitos mergulhos, mas ela aparece. Tem flashbacks e tem momentos presentes. Tem 3 versões dela e cada versão dela é completamente diferente da outra. Ó o Persona de novo, ó o Bergman. Né? Já a Julianne Moore tá o filme inteiro com aquele casaquinho verde xadrez. Aliás, que é o figurino desse filme, gente. Que são essas cores, que coisa mais espetacular. A Julianne Moore tá. E também, sem dar esse show, né? Essa demonstração óbvia de versatilidade que a Tilda tem essa oportunidade. A Julianne já é a mesma personagem do início ao fim. As duas dão um espetáculo, são um espetáculo à parte. Então, quando ela vê aquela porta fechada, a dor que ela sente, eu senti. Eu mergulhei naquele momento. E isso, como é tão no meio, a gente vai revelar para vocês, porque nós vamos guardar alguns outros segredos para vocês. Mas quando ela tá chorando, ela senta e começa a chorar no desespero. A Tilda só acorda e levanta e vem até ela. E fica vendo. Cara, quando eu vi aquilo, eu pensei: isso é Volver. É o fantasma que veio falar com ela. É o fantasma que veio dizer: não, tinha calma, tá tudo certo. Visualmente, esse filme é de uma beleza. A relação que o Almodóvar faz. Porque o Almodóvar traz para a discussão, o Roberto falou um pouco dessa questão das personagens intelectuais, mas de uma maneira muito inteligente, esse traço intelectual dos personagens. E quando eles chegam, eles olham, quando elas chegam na casa, elas olham, e tem uma reprodução de um quadro do Edward Hopper chamado Pessoas ao Sol. Eu ia falar disso. O que o Almodóvar faz com uma. Quando o Almodóvar, eu não vou falar, a gente não vai falar, mas quando o Almodóvar bota o ponto final na relação visual entre o quadro e o que acontece em cena, ali para Nossa. mim é um dos momentos mais devastadores da carreira do Almodóvar. É. Porque é uma coisa. Porque eu não sei se o Roberto teve essa sensação, Roberto. Eu me arrepiei. Eu fiquei todo arrepiado. O Almodóvar passou o filme inteiro acostumando a gente com a ideia da morte. E naquele momento, é um momento em que a gente já estava esperando, ele disse 200 vezes: essa morte vai acontecer, essa morte vai acontecer. E quando acontece esse momento, a gente está já num estado meio de. Tá, mas eu ainda tinha alguma esperança. A gente fica meio desamparado, transferindo pra gente um pouco da sensação que a personagem da Julianne Moore também sente, né? Do tipo, é meio que Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, que eu sempre cito, porque é um livro que me impactou muito. Que começa dizendo: no dia em que fulano morreu, e eu passo o livro inteiro torcendo para que fulano não morra. Eu digo: gente, mas ele me disse que ele vai morrer. Então, assim, é um filme impressionante. Se existir justiça no mundo, a gente sabe que não existe, infelizmente. Mas esse filme devia ganhar tudo e mais um pouco no próximo Oscar, né? Deveria recolocar o Almodóvar nessa trilha do Oscar. Aliás, o Almodóvar, eu cito isso lá na minha crítica, mas eu gosto sempre de contar essa anedota. O Almodóvar, quando estava
fazendo a promoção de Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos nos Estados Unidos. O Billy Wilder, grande Billy Wilder, de Crepúsculo dos Deuses, O Pecado Mora ao Lado, gostava muito do filme e diz assim: garoto, olha só, vou te dizer uma coisa, só nunca ceda à tentação de fazer um filme em Hollywood, porque senão você vai perder a sua liberdade. E para quem? E a gente costuma usar Hollywood como um sinônimo de norte-americano, né? Para quem tem aí, quem ainda não viu e que tem o receio de que o Almodóvar tenha feito algo distante dos traços autorais dele por fazer um filme nos Estados Unidos, muito pelo contrário. Eu acho que a gente está diante de um autor capaz de se renovar tocando em assuntos que ele vem tocando há um bom tempo, mas com um olhar muito renovado. E isso, para um cineasta septuagenário, é muitíssimo raro. É muitíssimo raro. Eu acho que ele está num nível altíssimo, ele se mantém no nível altíssimo como nos últimos filmes dele. É uma discussão muito madura, muito adulta, e eu acho que bom que ele tá estendendo a mão e nos chamando para esse tipo de reflexão. O Quarto ao Lado é um filme que certamente vai se mostrar a altura não só de uma obra, né, que fica para a eternidade, mas também como uma referência. É um filme que vai muito além dessa questão de ser falado em inglês, é um filme de uma identidade própria, e é um filme que permanece com a gente. E em tempos como hoje, isso faz toda a diferença. Do you hear them? It's daytime. And you're alive. É isso, gente. Olha só, nós queremos agradecer a sua audiência, solicitar mais uma vez que você vá no seu agregador favorito e dê 5 estrelas pro Papo de Cinema, no YouTube. Comenta, vai lá, comenta, nos diz o que você achou do episódio, assista ao filme, depois venha, que a gente adora ler os comentários de vocês. Se certifiquem de que vocês já estão seguindo o YouTube do Papo de Cinema e que clicaram no sininho para receber a notificação sobre a chegada de novos materiais nossos por lá. É isso, gente. Um grande abraço a todos e até a próxima.